oportunidade de estar aqui hoje, pela presença de vocês. Hoje eu vou falar sobre cinema, cidadania e educação. Tá? Essa imagem aqui descreve um pouco a ideia de unidade, de união das pessoas para desenvolver coisas. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência profissional e como que eu cheguei aqui hoje. Eu comecei a fazer teatro com 20 anos de idade. Foi um momento de descoberta. Né? Existem momentos na minha trajetória que tive assim, uns insights muito importantes. Então, começando com teatro, depois dei continuidade no meu trabalho e num momento da minha vida, já anos após estar trabalhando profissionalmente com teatro, cinema e TV, durante o filme do Sylvester Stallone, Os Mercenários, eu estava numa situação que para mim deveria ser um momento assim meio de glória, assim, né? Estou trabalhando no primeiro filme hollywoodiano com o meu ídolo de adolescência e eu lembro muito bem um momento que eu estava sentado num caminhão do militar preparado para ser metralhado pelo Sylvester Stallone. Eu senti uns fios que corriam pela minha roupa ligada aos explosivos, né? Com sangue artificial que ia fazer toda a cena. E naquele momento eu estava tendo um ensaio da cena, né? Eu via o Sylvester Stallone, Jason Statham, e várias pessoas fazendo o ensaio da cena. E o que era para ser um momento de êxtase, ficou na minha cabeça uma sensação assim, como que eu posso te falar? Sabe quando você vai para uma festa, você não quer ficar em casa, e você chega nessa festa, e você não se identifica com ninguém, não se identifica com a música, não se identifica com a comida, e você se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Então aquela sensação ficou na minha cabeça, o que era para eu estar super feliz, eu fiquei me perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Aquilo para mim, eu não estava me identificando com aquela situação. E isso eu já vinha fazendo no cinema há 14 anos, grandes produções, aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Saí de lá, assim, nunca tive dúvida do meu amor pela arte e tudo, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, saindo dessa situação, eu fiquei imaginando o que está errado. Até que eu cheguei a fazer um trabalho com o SESC, no qual eu usei jogos teatrais para treinar pessoas. Então, naquele momento, eu percebi a força da arte na questão de desenvolvimento humano. Como que a arte, ela, focada da maneira correta, ela pode transformar pessoas. Foi um trabalho que teve muito sucesso, foi muito bem aplicado. Então, aquilo ficou na minha mente e eu pensando, eu tenho que desenvolver algo, fazer um trabalho focado, usando a arte para desenvolver pessoas. Uma forma de educar pessoas, uma forma diferente. Então, o que eu quero levar hoje aqui, assim, nesse contato com vocês, é justamente como podemos transformar a favela de dentro para fora. A favela, as pessoas tentam ajudar, tem muitas doações, mas como desenvolver algo que possa transformar um ser humano, cada ser humano que está dentro da favela. Essa transformação tem que vir de dentro para fora. Então, fiquei pensando em como fazer esse tipo de transformação. Muito tempo, muita pesquisa, porque eu já entendia que a arte para mim, como uma simples forma de entreter, já não funcionava. Eu precisava de algo mais. É como você ter uma Ferrari e dirigir a 10 por hora, não usar a potência que ela tem. Né?
Então, foi nessa sequência de pesquisas, estudos e tudo, que, juntamente com a transformação do cinema, o cinema brasileiro ele vem se transformando já por algum tempo. O primeiro momento que eu percebi a primeira transformação do cinema foi na metade dos anos 90, quando eu fui ver o filme Terra Estrangeira, do Walter Salles. Eu não sei se vocês já viram esse filme. Então, naquele momento eu percebi, nossa, o cinema brasileiro está mudando. As pessoas da minha geração estavam a visão do cinema estava muito ligada a pornô chanchada e coisas daquele tipo. Quando eu vi aquele filme Terra Estrangeira, do Walter Salles, eu percebi, opa, houve uma mudança no cinema brasileiro, muito, muito forte. A gente está fazendo um cinema mais profundo, assim, de qualidade melhor. E segui. Depois fui morar em Los Angeles, e lá em Los Angeles, as pessoas, quando eu falava com as pessoas, eu dizia que era brasileiro, sempre a gente brasileiro estava ligado ao futebol ou ao carnaval. Então, passou-se algum tempo, foi lançado o filme Cidade de Deus, e as pessoas, quando vinham falar comigo, quando sabiam que eu era brasileiro, ela falava, Cidade de Deus, nossa, um filme brasileiro muito, muito legal, muito interessante e tal. Então, essa foi outra mudança que eu percebi na questão do cinema. Naquela época, o Festival de Cinema de Nova York era um festival simples, pouca gente conhecia. Hoje é um festival gigante, tem um público enorme, as pessoas querem conhecer o cinema brasileiro. O cinema brasileiro ele já se estabeleceu nacionalmente e também internacionalmente. E eu vejo sempre como sendo uma pessoa muito observadora, eu fico observando essas mudanças, esses acontecimentos. Só que agora, nesse momento, a gente está vivendo uma questão diferente. O cinema brasileiro ele está despontando para virar uma indústria pulsante. Só que existe um problema. O que vai acontecer com o cinema brasileiro é o que já vem acontecendo com a área de tecnologia. Muita demanda para pouco profissional. Tá? O que deu uma freada nisso foi a Covid-19. Já vinha numa pegada muito forte, a Covid deu uma freada. Agora que está todo mundo vacinado, as coisas estão voltando ao normal, essa pegada está voltando. Hoje no mercado já está difícil encontrar profissionais, está difícil encontrar equipamentos, está difícil de encontrar locação devido à demanda. E existe um fator muito preocupante com relação a isso. Vocês podem estar pensando, mas todo semestre tem gente se formando nas faculdades. Mas a questão aqui são áreas do cinema que não existe da universidade. Estou falando de dublê de ação, efeitos especiais, mecânicos, que envolvem explosivo, que envolvem uma série de coisas, maquiagem de efeitos especiais, elétrica. Essas áreas, geralmente, as pessoas trazem alguém para ir mostrando o serviço, aí um pouco, e entra na área. Só que o que está acontecendo agora as produções não vão parar, elas não vão parar. E a gente vai ter profissionais, muitas vezes, aprendendo a fazer coisas durante o processo. Ou seja, o risco, hoje em dia, na área de cinema, está aumentando muito. Com a tendência de acontecer o que aconteceu com a Alec Baldwin. Né? Então, imagina lá, eles são mais metódicos, eles têm mais preparação. E acontece esse tipo de acidente, imagina que a gente no Brasil. Então, e eu sempre observando toda essa situação, principalmente durante as filmagens, o Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, é o segundo maior consumidor de vídeos streamings do planeta. Nós somos o segundo. A
expectativa de crescimento anual é de 21% entre 2021 e 2028 anual. Então, o que está acontecendo agora, por essa razão que todas as grandes produtoras estão no Brasil, Netflix, HBO, esse pessoal está aqui, porque aqui a coisa está quente, tem muito produto para se consumir. Então, o que vai acontecer, as produções não vão parar, e enquanto a maioria está bem preocupada em atender a demanda, imagina a situação assim, o mar recua, tem muito peixe, só que o que está vindo lá no tsunami. Então, agora está todo mundo de cabeça baixa, tentando pegar aqueles peixes que estão lá, tem bastante, só que o que está vindo depois vai ser algo assim bem desastroso, assim, eu diria. E então eu sempre analisando essa questão, analisando o porquê que muitas vezes a questão cultural, vamos dizer, atrapalha tanto o desenvolvimento das produções, quando está todo mundo ali no trabalho. Sempre fiquei analisando isso e percebo que o trabalho interno das pessoas, né? Precisa existir um trabalho que prepare as pessoas para que elas se tornem mais eficientes, mais confiantes, mais focadas. Então, eu observo muito essa questão que fica acontecendo nas grandes produções de cinema e TV. Então, hoje, o que afeta mais a produção de cinema no Brasil, eu diria, é falta de objetividade, organização em muitos aspectos, aquela coisa cultural que a gente tem, assim tá bom. Então, é um momento que o cinema precisa ser reestruturado, principalmente em termos de preparação de pessoas, né? Então, essa é uma questão muito, muito importante. Então, analisando todo esse processo, agora falando um pouco de cidadania, que afeta como que nós, pessoas, desempenhamos nosso papel profissional como pessoa, existe uma questão que eu acho que atrapalha muito esse processo, que é o que eu chamo de a cultura que fere. A cultura que fere toda a sociedade, ela desenvolve no decorrer do tempo questões hábitos e crenças que acabam influenciando a gente de forma negativa, enfraquecendo a gente, né, como pessoas. E eu observava muito isso nos sets de filmagens. Você vê que são coisas relacionadas a traumas de infância ou algum problema, alguma fobia. E aí eu ficava imaginando como trabalhar tudo isso junto para que um processo mais eficiente fosse decorrer nesse processo. Então, precisa criar um desentrave dessas pessoas para quebrar com esses estigmas que eu chamo que é a cultura que fere, que é acreditar que eu preciso me formar para ser alguém na vida, quando todo mundo já é alguém na vida, todo mundo já tem um talento, todo mundo já tem algo que é só dele. O dinheiro sempre fala mais alto. São coisas que as pessoas vão realmente acreditando, e essas coisas vão enfraquecendo eles e diminuindo eles como um todo, né? Não só profissionalmente. A questão da autoconfiança vai diminuindo. Então, agora chega a questão da educação, que é onde eu cheguei ao ponto que une todos esses três pilares, né? Que é a questão do cinema, da cidadania e da educação. Eu coloquei aqui os 4 pilares da educação da Unesco. Tá? É aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Hoje, quando a gente olha para a educação no Brasil, como que a gente consegue encaixar isso? Sabe? Essa é uma pergunta que eu me fazia. Como
encaixar isso na educação atual do Brasil. O nosso último exame internacional de testar a eficiência, né, das escolas, o PISA, a gente ficou em 54 no lugar. Hoje em dia eu trabalho no ramo de educação, eu trabalho em outras escolas. Então o que eu vejo é as escolas olhando para as crianças como se fosse algo a ser controlado, não um ser humano a ser nutrido. O que ele tem de melhor? Como que a gente pode trabalhar esse ser humano? Já vi muitas escolas, a criança fala, eu não quero fazer isso. E a professora fala, você não tem querer. Isso é tipo uma facada para mim. Eu sei que isso afeta diretamente a autoestima daquela criança. Então, nesse tempo, eu venho buscando maneiras, né, eu venho dedicando muito tempo a pesquisas e maneiras de como fazer uma transformação das pessoas de dentro para fora. Principalmente falando das comunidades, porque é onde as pessoas são mais vulneráveis e eu acho que isso teria um efeito mais positivo neles e mais necessário, de certa forma, uma maneira de falar. Então, eu sempre imaginando isso, né? Como fazer isso, que ao mesmo tempo a gente tem uma evasão escolar enorme. 16 milhões de pessoas não tinham concluído o ensino médio em 2018. Quer dizer, a gente não está tendo nem material humano para trabalhar, para tentar melhorar essa questão. E foi quando eu percebi que o cinema é a arte mais completa que existe. Então, no cinema, para a gente fazer cinema, você envolve, além da diferentes tipos de arte, envolve física, matemática, química, uma série de coisas, logística. O cinema é um ensaio da vida, vamos dizer assim. Se você tivesse a chance de ensaiar a sua vida, assim, como que eu posso fazer, superar desafios antes deles acontecerem? Qual seria o meio para fazer isso? Então, foi pensando nisso que eu enxerguei a maneira de usar o cinema para fazer essa transformação. Um exemplo, uma vez eu estava na produção e a gente tinha que, um dublê tinha que pular de uma cachoeira de 12 metros e lá embaixo não tinha água suficiente para suportar o peso dele. Aí, numa situação dessa, a gente poderia transformar isso em uma aula de física, onde o aluno ele vivencia aquilo. Talvez não o aluno ia se jogar lá de cima, mas a questão já foi comprovado cientificamente que a maneira mais eficiente de aprender algo é através da vivência. Por isso que as crianças aprendem de forma rápida. A gente não pega uma criança e põe numa sala de aula assim para ler. Quando ela vai para a escola, ela já fala, ela já sabe falar, ela já sabe muita coisa, porque ela vivencia. Então, foi pensando nisso que eu desenvolvi o método de cinema, cidadania e educação, né? Que ele engloba as artes liberais e mecânicas. No passado, na Idade Antiga, principalmente na Grécia, existiam as artes liberais, eram as artes que preparavam o ser humano como um todo, tá? Então ele aprendia filosofia, ele aprendia música com aritmética, tá? E só que com o tempo, durante a Idade Média, essa maneira de preparar o ser humano, de educar o ser humano de uma forma completa, perdeu força com o renascentismo, com o desenvolvimento da ciência, e entrou as artes mecânicas, que são as artes que você vai aprender para ser um servidor, que é a educação do servo. Você vai aprender um ofício.
eu não quero saber sobre a sua personalidade, seu potencial, não. Você vai aprender isso para executar tal coisa, tá? Então, não existia cinema naquela época, e com o cinema eu percebi que se tornou possível unir essas duas pontas, que é o que eu denomino artes mecânico-liberais. Através do cinema, você pode transformar a pessoa como pessoa e desenvolver as habilidades dela profissionais. Então, você, através do cinema, você trabalha inteligência emocional, você pode preparar a pessoa para analisar e ver o desenvolvimento vocacional daquela pessoa, e ver as habilidades dessa pessoa, físicas, ou se é números, ou se é de escrita. Então, unindo essas duas pontas, pela primeira vez será possível usar o cinema como uma ferramenta completa para desenvolver o que é denominado como andragogia, né? O desenvolvimento pleno do ser humano, não só na questão profissional, mas como a questão pessoal também. Então foi pensando nisso que eu desenvolvi esses passos aqui. Então o processo acontece através de oficinas gratuitas, tá? E o aluno ele estuda atuação e a psicologia está presente. Vai ter um profissional da atuação e um profissional de psicologia. Então, através do desenvolvimento de personagens, eles vão lidar com questões psicológicas que eles vão se identificar. Não é uma coisa direta que você, filho, você tem esse problema e você precisa trabalhar. Não, eles vão se identificar com personagens que talvez eles tenham esse mesmo problema, esse mesmo trauma ou algo similar. E dessa forma, ele vai aos poucos ter consciência, facilitando trabalhar essa questão. Aí vem roteiro com português e história, mesma coisa. Um profissional de roteiro, um professor de português e um professor de história. Sempre tentando buscar um resgate cultural e desenvolver essas habilidades, porque são programas de 10 meses. A ideia é que em 10 meses a pessoa tenha como se fosse um cursinho, vai. Ao final desses 10 meses, ele vai estar numa posição bem mais tranquila para tentar um vestibular ou um Enem. Então, e ao mesmo tempo se descobrindo vocacionalmente. Então, o profissional analisando o desenvolvimento dessa pessoa, tá? Como que ele vai desenvolvendo. Então, se ele se identifica num ponto, ao final do programa, ele vai fazer ele já está um técnico daquela área, ele se identificou devido às oficinas, e ele já está numa posição melhor para tentar o Enem e dar continuidade naquilo que ele se descobriu. Tá? Aí entra efeitos especiais com química e física. Então, um técnico de efeito especial, junto com o professor de química e física. Então, ele vai, como eu falei, vivenciar o que ele está aprendendo. Ele não vai olhar para uma tabela periódica. Ele vai vivenciar. Quando ele olhar para uma tabela periódica, ele vai visualizar o que ele já vivenciou, já teve experiência direta com ele. Então, é uma maneira que já cientificamente comprovada que você tem um aprendizado mais rápido, mais eficiente dessa forma, de vivenciar e depois ver aquele conteúdo de forma escrita, material. Aí entra a questão dos dublês de ação com matemática e física também. A questão dos dublês de ação seriam basicamente luta cênica. Através da luta cênica, eu fiz uma combinação de movimentos com aspectos matemáticos. Então,
o aluno, na medida que ele desenvolve a parte motora dele, a parte de controle emocional, que é uma coisa que ajuda bastante, ele vai desenvolver a matemática. Ele não vai trabalhar direto com números primeiro, ele vai primeiro vivenciar aquele sistema. Por que eu incluí a questão da luta cênica? Porque a luta cênica, ela, por incrível que pareça, ela te dá mais controle emocional, ela não estimula a violência, é o contrário. Se uma pessoa faz uma cena que envolve agressão física, se ela não tem um preparo e ela não tem uma coreografia para seguir, a chance da pessoa se descontrolar pelo simples fato de estar impulsionando a mente, o corpo para aquela situação. Então, aqui no Brasil as pessoas ignoram muito essa questão da luta cênica. Tem muita coisa no cinema brasileiro que é ignorado, que é super fundamental lá fora. Como o diretor de segunda unidade, que é o cara que ele só dirige cenas de explosão, cenas... aqui no Brasil não existe esse cara. Ele não é usado. E quando você se fala, vai preparar atores para fazer uma luta, eles falam, não, isso é muito hollywoodiano. Só que é uma questão de segurança deles. Muitos acidentes acontecem nas situações mais banais possíveis. As pessoas falam, não, isso é uma cena simples, mas eu já vi muita gente se machucar, sério até, em questões bem banais, assim, eu diria. Então, os dublês já são com matemática e física, né? Figurino com costura, né? A gente teria um figurinista e com profissionais da costura, para desenvolver a costura para figurino. E cenografia com marcenaria. Então, através de todas essas oficinas, o aluno ia estar sendo observado, a questão da aptidão dele, a vocacional, né? E ele ia se encontrar como pessoa, como profissional, no período de 10 meses. Com a finalidade de eles mesmos produzirem algo ao final da oficina, se fosse um curta-metragem ou dependendo da situação. Porque qual é a questão aqui? Pegar profissionais, criar profissionais para estruturar o mercado que está vindo. Né? Hoje em dia, como eu falei, as pessoas não estão dando atenção nessa questão do mercado, de como que o mercado está desenvolvendo rápido e não tem tanta preparação para isso. Hoje em dia, vamos dizer, aqui em São Paulo, hoje, se alguém precisar de fazer uma cena grande de ação, vamos dizer que 3 produtores necessitem fazer uma cena gigantesca, explosão de carro, capotamento, não tem como fazer, não tem gente para isso. Só que daqui a pouco a gente vai estar nesse ritmo de produção. Então, tudo isso está sendo desenvolvido através do Propolis Project. A minha ideia, o meu trabalho desde que eu comecei a ter essa visão de desenvolvimento do mercado e transformar a comunidade de dentro para fora, porque o meu intuito aqui é unir arte, educação e desenvolvimento, economia criativa. Então, a favela hoje poderia se tornar uma grande produtora de conteúdo, treinando as pessoas do zero e unindo todas essas pontas. As próprias empresas, que geralmente são terceirizadas para fazer os filmes, sairiam de dentro da própria favela. E aos poucos ia se criando uma rede de produção de qualidade, num ritmo mais acelerado que o mercado está pedindo. Porque hoje é difícil eu chegar e falar com alguém do mercado que já tem a maneira de fazer as coisas, alguns hábitos,
e tentar convencer eles a fazer diferente. A única maneira de fazer isso é pegar pessoas cruas e transformar eles nos super profissionais da área de cinema ou não. Porque se uma pessoa que está fazendo uma oficina de dublê de ação básica e se descobre que é matemática, ele fala, eu quero ser contador. Eu achei que ser contador é meu negócio. Então, que seja contador e que seja contador das produções. Entende? Então, esse é realmente o processo que eu estou engajado para fazer acontecer, porque eu acho que hoje a favela já está numa posição que ela pode essa transformação já está acontecendo. Por isso que a gente está aqui hoje, porque ela já está acontecendo. Então, isso seria um meio de viabilizar esse processo acontecer de uma forma mais rápida. Então, a questão, quando eu vejo quanto que a favela está organizada hoje e quanto que eles estão desenvolvendo coisas, então, facilmente é possível estabelecer esse programa dentro da favela. Tá? E como eu falei que no começo, né, eu iniciei falando de alguns momentos pontuais da minha vida que me trouxeram aqui, como aquela questão do filme lá do Sylvester Stallone, né, eu comecei a questionar coisas, pensar coisas. Teve um momento, um segundo momento, que foi esse momento mais decisivo, que eu acredito que por esse momento é por que eu estou aqui hoje. Eu estava fazendo uma série franco-brasileira em Paraisópolis, né, e chamava Prime Time. E durante essa produção, era mês de julho, estava muito frio, muito frio, muito frio. Eu lembro que estava passando muito frio. E aí eu coloquei até essa imagem aqui, que ela simboliza um pouco o que eu vi. Eu lembro de estar olhando para um barraco, e lá dentro desse barraco tinha um senhor de idade, estava bastante idade, um barraco de madeira, chão de terra batido, e uma criança ali do lado dele, e eu com frio, eu ficava olhando aquilo, aquilo me incomodava de uma certa forma, e aquele trabalho, eu estava fazendo aquele trabalho, eu sabia que aquela pessoa não ia se beneficiar com nada daquele trabalho, nada. Estava fazendo um cenário, ele fazia parte do cenário. E aquilo, pessoalmente, tá? Uma questão pessoal minha, começou a me incomodar terrivelmente. Isso foi em 2016. E foi naquele dia que eu decidi, assim, eu acho que eu não posso mais trabalhar com arte por entretenimento. Então, chegou um momento de dar um tempo na arte e focar na arte de educar. De como transformar essas pessoas de dentro para fora. De como fazer a favela se estruturar a mente das pessoas. Porque uma pessoa que não tem uma mente estruturada, se ela tem muito sucesso, ela vai se perder. Ela vai chegar algum momento ela não vai conseguir segurar as rédeas dessa coisa dela. Eu tenho amigos que são donos de escola, eles falam, nossa, eu tive problemas com o professor, PhD em física, mas o cara não consegue chegar na hora, o cara chega com cheiro de bebida. Então, é um cara que se desenvolveu num lado, mas ele não se desenvolveu de forma completa. Ele não está estruturado, ele não está firme. Então foi a partir desse dia que realmente eu resolvi dar um tempo nos meus trabalhos artísticos e focar nas minhas pesquisas e desenvolvimento na área de educação, focado, como eu falei, buscando sempre implementar ações que unam arte, educação e economia criativa, unindo as três coisas. Por isso que eu denominei a metodologia de cinema, cidadania e educação. Eu vou abrir para perguntas, não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade.
você já implantou, né, esse programa, e quais foram os resultados assim, na prática? Olha, esse programa ele estava programado para eu ia fazer um pocket dele em Heliópolis. Estava marcado para esse mês faz exatamente 2 anos. A gente ia iniciar em abril de 2020, aí foi em março, foi quando a pandemia chegou e aí infelizmente eu tive que suspender. O que eu posso te falar de resultado foi o trabalho que eu fiz junto com o SESC, no qual eu usei jogos teatrais para trabalhar o desenvolvimento dos funcionários do SESC. Então isso foi a partir desse ponto e a partir do resultado que eu tive com esse trabalho que eu falei, uau, peraí, isso aqui, se a gente focar a arte da maneira correta, as pessoas, o pessoal do SESC me ligou, o que você fez com esses caras, você vai ter que voltar aqui. E aí eu voltei lá mais 2 vezes para dar uma continuidade no trabalho. Então ali eu tive certeza da força de como canalizar a arte para ter esse desenvolvimento humano. Então eu venho fazendo esse trabalho, agora isso se solidificou mais nessa questão de toda a preparação dele, mas isso, eu ia começar em Heliópolis para justamente fazer isso, fazer um levantamento de dados, né? Porque a ideia é o quê? A gente faz um teste com as pessoas nessas áreas que eles vão estudar, para a gente ter um parâmetro, porque como a gente pegou eles e ao final a gente vai fazer outro parâmetro de qual foi o desenvolvimento deles durante o processo. Foi bem triste essa questão, porque já estava tudo certo, a gente ia fazer no céu de Heliópolis. Então, agora a gente está nesse ponto. A gente também envolve a questão da pedagogia de cooperação, CNV, comunicação não violenta. Então, é realmente um material bem sólido. Alguém mais? Boa noite. Quantos profissionais envolve a trabalhar num projeto desse e quantas crianças ou adolescentes, adultos seriam envolvidos nesse projeto? Inicialmente um profissional para cada área, né? Vou voltar aqui. Um profissional para cada área. Por exemplo, na questão da atuação, professor de teatro, né, como um profissional da área de psicologia. Porque essas pessoas seriam os mentores deles. O que eu estou buscando agora é o espaço para trazer 30 pessoas maiores. Não, esse processo agora não é para criança. Então, para pessoas de 18 anos acima, a média de 18 a 30, 35 anos, e trazer 30 pessoas, 10 de Heliópolis, 10 de Paraisópolis e 10 de Heliópolis. Por isso que o projeto se chama Própolis. Né? Própolis, na realidade, é uma palavra grega que quer dizer em prol da comunidade. Ela começou a ser usada com relação ao mel durante a Idade Média, justamente por essa questão de comunidade das abelhas. Tá? Então, eu iniciaria o processo com 30 pessoas, né, com a ideia de televisionar o processo, assim, filmar e divulgar para aumentar o engajamento das pessoas. Esses 30, ao final, alguns seriam mentores dos outros 30 que viriam, principalmente os que se destacarem melhor em cada área. E aí a gente vai reproduzindo isso, ao mesmo tempo buscando recurso para iniciar as produções. Questões de... Boa noite.
planos? Questões de expansão desse projeto e aplicação disso fora da região sudeste. Eu sou da Paraíba, eu trabalho em TV pública e trabalho no audiovisual, tanto em publicidade quanto cinema, como eletricista, uma das funções da base. Sim. Existem questões de valorização do profissional que afetam o trabalho, a necessidade que o projeto se propõe a suprir, mas eu pergunto isso porque hoje existem iniciativas no Estado para construir cidades cenográficas. Esse mesmo problema, pelo relato que eu escuto não só da Paraíba, de outros estados do Nordeste, é geral. A Lei Aldir Blanc agora ainda conseguiu fomentar, conseguiu chegar na base em muitos estados. Cara, 2021 foi uma potência em produção de cinema no estado em função do financiamento da Aldir Blanc. Aí eu penso nisso, possibilidade de expansão do projeto para além da região sudeste e se haveria viabilidade financeira para isso, uma vez que existem hoje empresas negociando com o Estado a possibilidade da construção dessa cidade cenográfica. A gente tem representantes da Amazon, da Netflix, hoje fomentando ainda, lógico que nas altas esferas, o encaminhamento da produção cinematográfica no Estado, mas não existe nenhuma proposta de se fomentar a valorização dos profissionais da base. Sim. Né? Nas periferias, o que tem é gente com a expertise que o cinema precisa. Diga você que o gato, o cara que faz uma gambiarra massa mesmo, é tão artista quanto diretor de fotografia. Isso você não aprende na faculdade. É preciso esse olhar desses servidores, para além da capacitação dele, da função dele ali, também como artista. Sim. Então, deixa eu te falar, as comunidades, elas têm um recurso financeiro gigante. Então, a ideia aqui é realmente tentar usar esse projeto para que a própria favela se financie, onde o recurso vai vir e vai girar ali dentro. Eles vão usufruir disso. Então, há uma ideia assim. A ideia seria, como eu estou aqui na região de São Paulo, seria iniciar em São Paulo, mas que isso possa se expandir assim, para outros lugares tranquilamente. A favela, anualmente, são milhões e milhões, até bilhões, até se você... É um dinheiro que escoa, ele vai para fora da favela. Então, essa questão de criar um sistema onde a comida vai vir do restaurante lá da favela, o eletricista ele vai vir na favela, então a gente vai conseguir o recurso, aquele recurso vai voltar para a favela. Então, eles se beneficiariam diretamente das produções, em todos os sentidos, e desenvolvendo talentos, é isso que você falou. Eu parto do princípio que toda pessoa tem um talento extraordinário. Então, o que esse projeto ele faz é exatamente, além de tudo, identificar qual o talento extraordinário daquela pessoa. Às vezes eu estou parado no trânsito, eu vejo um cara limpando um vidro no semáforo, e eu olho, nossa, esse cara ele tem um talento. Ele tem um talento que é dele. Nós todos temos, todo mundo aqui tem um talento que é excepcional, extraordinário. Ele só precisa ter acesso para desenvolver isso. Que é o que esse projeto, como eu falei, que eu uno a questão das artes liberais e artes mecânicas, justamente para, além de tudo, fazer isso, fazer descobrir, nossa, esse é o cara para isso. E aí ele vai se desenvolver. E provavelmente ele vai abrir uma empresa depois que ele já tiver. E aí a coisa vai expandir. Entendeu? A ideia é realmente essa. É expandir. É criar. Eu imagino até criar o que eu chamo de Afaflix. Um próprio canal próprio de streaming. Onde a produção, tudo é feito, um aplicativo que outras pessoas, uma coisa mais futura, mas já tem um ritmo de produção maior.
As pessoas eles estão comprando a assinatura, não só as pessoas da favela, mas pessoas de outras. Porque, como eu falei, tem demanda. O Brasil é o segundo maior consumidor de streaming do planeta. É o que aconteceu com Bollywood lá na Índia. Bollywood produz mais que os Estados Unidos, que Hollywood. Completamente independente, todo mundo vai no cinema, todo mundo. Então, algo, se for coordenado da forma correta, direcionado da forma correta, as favelas podem se tornar grandes produtoras de conteúdo de qualidade. Em todos os ramos. Na sua visão, claro que tem incentivo governamental, mas... Desculpa, eu não estou te ouvindo muito bem. Se for de Bollywood, é uma boa comparação com um país emergente, como a Índia, e criou esse império que é Bollywood. Falta, assim, tem incentivo ambiental, assim, mas fora incentivo ambiental, que falta para o Brasil ser uma Bollywood. É estrutura, é capacidade de gente, é um streaming, é a cadeia toda de produção, assim, quais são os elementos, em ordem de prioridade que falta para a gente tornar uma Bollywood aqui? Eu acho que, falando de Brasil, a gente ainda está muito preso na questão de monopólio. Tá. É por isso que eu estou falando. Agora, se eu vou agora para a indústria falar disso, que inclusive eu até falei no MIC-BR, que esse projeto foi escolhido para apresentar no MIC-BR, que é do Ministério da Cultura e da Inovação, me ouviram e tal, legal, mas eles estão preocupados que a gente precisa produzir agora. Então, tem que criar uma nova vertente. Eu acho que essa é a saída. Uma coisa assim, do zero. Os profissionais tapando os buracos que já existem na indústria hoje. E eu acho que o que está acontecendo aqui hoje, por exemplo, com a Expo Favela, já é o início disso. Porque hoje o olhar está mais para a favela, não só como favela, mas como produtores e pessoas que desenvolvem coisas de qualidade e de retorno. A favela é rica, só que o dinheiro escoa e vai embora, tipo uma torneira aberta. Então, se a gente estruturar e conseguir mais recursos e manter esse movimento interno, eu acho que num período de algumas décadas, talvez não igual ao Bollywood, mas a gente já está... E o potencial que eu estava aqui pensando em termos culturais, que brasileira não gosta de consumir. Então, pelo contrário, as novelas, historicamente, o brasileiro gosta de consumir produto nacional, né? Conteúdo nacional, adora. Né? E casa com a economia circular, que você falou, né? Os indianos consomem Bollywood, quer dizer, a gente quase nem sabe nada de Bollywood, eles consomem lá internamente mesmo ali. Aqui, não, é interessante isso, pensar não só na comunidade, mas no Brasil, economia circular no Brasil aqui, né? Hoje já a tem produção para o Brasil mesmo. Hoje já tem público fiel, que vai ver filme brasileiro. Já a gente tem filmes aí que superaram, se aproximaram de grandes produções americanas. Então, isso é o momento agora, a onda está vindo. Só que em vez de, ou a gente toma ela na cara igual um tsunami, ou a gente pega e surfa nessa onda. Então, é exatamente essa estruturação que eu estou imaginando com o projeto próprio. Ok, gente. Obrigado pela presença de vocês.